Pessoal, vocês viram a decisão que foi tomada pelos Emirados Árabes Unidos nesta terça-feira, 28 de abril? Uma decisão muito importante que vai trazer impactos consideráveis, positivos e também negativos, para o mercado energético de todo o mundo. Qual que foi essa decisão? Os Emirados, eles decidiram abandonar, saírem dos 2 principais grupos ou cartéis que controlam o petróleo de todo o mundo, que é a OPEP e a OPEP+. E essa decisão ela foi feita hoje, na terça-feira, com comunicado oficial. Aí vocês me questionam: "Felipe, o que isso muda para você? O que isso muda para o mundo, para o Brasil? O que isso muda de fato?" Meus amigos, muda tudo. O cartel, ele está relacionado com o controle dos preços mundiais. E isso pode sim afetar de forma positiva e também de forma negativa os mercados mais emergentes, os mercados, as potências, como Rússia, China, Estados Unidos, nações na Europa. Muda o nosso mercado ali da esquina, muda o preço do combustível e muito mais, que eu vou detalhar com vocês neste vídeo. Para quem não me conhece, sou Felipe Moretti, criei esse novo canal, que é um canal sobre geopolítica e também com abordagens militares. Então não deixe de se inscrever aqui no canal e principalmente ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo e apoiar nesta nova empreitada aqui na plataforma. Meus amigos, antes de aprofundarmos sobre essas questões envolvendo as suas consequências e também as causas que levaram os Emirados Árabes Unidos a saírem de uma organização tão importante com décadas e décadas de existência, que foi fundada lá em 1960, e os impactos que isso podem os impactos que podem causar em todo o mundo, no mercado global, e se isso tem relação ou não com os acontecimentos lá do Oriente Médio, com os interesses de Donald Trump, os interesses dos Estados Unidos. É somente nesse vídeo que eu vou explicar e você vai entender exatamente o que está acontecendo. A OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, foi criado lá em 1960 e ela é considerada um cartel que controla os preços e também a produção do petróleo desses principais membros que compõem a OPEP e que, de forma geral, como contém, né, uma boa porcentagem exorbitante, a maioria, né, do petróleo que circula no mundo decorrentes da produção e também do trabalho, das atividades desses membros desse grupo, então podemos aqui afirmar que eles se tornam, de fato, um cartel que controla tudo praticamente, os preços globais, quando tem algum conflito ou não, quando um membro se sente inseguro decorrente de algum problema de diplomacia, algum problema com um outro país que não é um membro, por exemplo, com a Europa, com os Estados Unidos, eles tendem a gerenciar essa produção e essa produtividade, colocar mais ou menos petróleo em circulação, e isso afeta diretamente o preço final do produto. E essa porcentagem está em torno de 30% da produção mundial. E além disso, não somente da OPEP que os Emirados Árabes, eles saíram, eles abandonaram o cartel, mas eles também saíram da OPEP+, que é, uma organização também produtora de países produtores de petróleo, porém tem esse maisinho, o que significa? Que são indivíduos, que são organizações ou, países não membros da OPEP que estão ali entrando nesta organização para também fazer parte e assim, ah, controlar de alguma forma a produção, os preços e o controle do petróleo mundial. Só que olha só, a OPEP em si, ela controla, como eu já falei, 30%, ou ela produz 30% de toda a quantidade do mundo de petróleo. A OPEP+, ela vai além disso, incrementa mais 10%
da produção mundial e do petróleo que está em circulação do mundo, ou seja, da oferta final, oferta do planeta. Então, olha como é importante e como eles possuem uma excelente e uma grande influência sobre o mercado internacional. Só que, mesmo estando em um mercado ou um cartel, uma organização que controla tudo, os Emirados também se beneficiam disso, porque eles vão receber muito mais quando, ou aumentarem a produção ou quando diminuírem, e também eles vão ter ali um mecanismo de defesa contra qualquer tipo de agressão, seja diplomática ou física, por exemplo, porque eles controlam tudo. Então eles usam essas barganhas energéticas para se defenderem, e vejam só, a presença dos Emirados é histórica, é desde 1967, quando a OPEP ela foi criada em 1960. 7 anos depois, os Emires entraram. Só que agora essa saída ela é histórica, porque os Emirados, eles estão numa posição de terceiro maior produtor do cartel, da OPEP. Os Emirados se situam numa posição privilegiada por possuir grandes reservas e grandes capacidades com tecnologia de ponta na extração desse produto. E ali acompanha, então, o Catar, por exemplo, e a Angola, que também saíram nos anos anteriores, como o Catar em 2019 e o a Angola em 2023, por conta de problemas internos, políticas, inclusive também alguns problemas, com o próprio país e não somente do cartel. Então podemos definir que hoje os Emirados, além de serem o terceiro maior produtor da OPEP, até então, né, se situava nessa posição, eles produziam uma capacidade acima de 4 milhões de barris de petróleo por dia. Isso é muita coisa frente ao que está em circulação no mundo de forma diária. Só para vocês terem uma ideia, o Estreito de Hormuz, onde grande parte do petróleo dos Emirados é escoado, é responsável por um quinto do petróleo do mundo, cerca de 20%. Outros falam um pouco menos, outros falam um pouco mais. Então essa saída ela é muito representativa e marca muitas coisas. E aí me questionam por que então os Emirados saíram, sendo que eles eram o terceiro maior influente dentro do cartel, eles conseguiam controlar o preço do petróleo do planeta, recebiam ah, muitos benefícios desta relação com outros membros, também potência na produção e reserva de petróleo mundial. E aqui eu vou citar um dos motivos, começando de forma decrescente até o motivo principal. O primeiro deles, então, sem dúvida, que são essas tensões com a Arábia Saudita, principalmente relacionada com algumas divergências internas na política do cartel e também naquela disputa, vamos dizer assim, muito brevemente dentro do Iêmen, quando os Emirados eles detinham ali um certo gerenciamento do conflito contra os terroristas ou os militantes, como você queira mencionar, dentro do Iêmen Ocidental, onde os Emirados estavam tentando fazer uma frente de resistência e também de um governo mais estável ali para controlar algumas partes da região do Iêmen. Só que os sauditas não estavam gostando desse gerenciamento dos Emirados Árabes. Então eles entraram em choque, os sauditas bombardearam alguns comboios e também algumas entregas de equipamentos militares dos Emirados Árabes, principalmente nos portos da região do Iêmen. E isso desagradou e muito os emires, que não gostaram, fizeram ali quase um choque diplomático contra os sauditas. Mas aí é uma questão isolada. E vem também uma questão que não agradou de forma regional, essa situação que estimulou cada vez mais a saída dos Emirados da OPEP, que foi nada mais e nada menos que a guerra no Irã. O Oriente Médio, todo mundo sabe que entrou
num palco de conflito em 28 de fevereiro, quando Israel e Estados Unidos atacaram as instalações nucleares e militares, de governo também, e estratégicas civis dos iranianos. E os iranianos, eles revidaram, eles começaram a atacar bases militares dos Estados Unidos dentro dos seus aliados ali da região do Golfo Pérsico. E entre esses membros e aliados estavam nada mais que os Emirados Árabes Unidos. Inclusive, posteriormente, o Irã bloqueou o Estreito de Hormuz, por onde escoa grande parte, principal parte do petróleo, e de gás também dos Emirados Árabes Unidos. Isso foi um golpe para a política e a economia dos emires, que se sentiram traídos pelo próprio Irã, porque o Irã também faz parte, como membro da OPEP, da Organização dos Países Produtores de Petróleo. Então, olha que confusão essa guerra causou, mas eu vejo que essa guerra somente acelerou a saída dos emires desse bloco, desse cartel, porque eles já tinham um racha ali interno contra os sauditas que começou lá na questão do Iêmen. Mas também houve essas afrontas causadas pelo Irã, que atacou de forma não justificada infraestruturas civis dos emires e assim causou um choque, um descontentamento com o governo local, governo dos Emirados, e assim decidiram sair, né, do cartel dos países produtores do petróleo. E agora, o que muda imediatamente para a OPEP+, e também para o mercado global? A curto prazo, nada, é um choque, aparentemente, e isso vai permitir com que haja de forma muito rápida um remanejamento das políticas internas do bloco ou do cartel para se readequar a essa saída que representa 4 milhões de barris por dia, que é o terceiro maior produtor da OPEP, que é os Emirados, e assim a OPEP ela vai precisar se readequar com essa saída, com esse cada vez mais enfraquecimento da coesão do cartel frente ao mercado internacional. Só que aí há uma coisa que vai além disso. Há um sinal de que o cartel ele está perdendo nesse momento influência em todo o mundo, que caminha para energias também renováveis, como eletricidades, questões solares e também nucleares. E há um outro fator: essa saída de um terceiro membro em menos de 10 anos, como primeiro o Catar, Angola e agora os Emirados, pode, sem dúvida, influenciar outros membros da OPEP, que enxerga que poderia enxergar, né, outro membro, uma influência externa como dos europeus ou com os Estados Unidos, por exemplo, que vem dominando esse setor aos poucos, dominou a região da Venezuela, todo o mercado venezuelano, e agora está tentando controlar o Estreito de Hormuz. Só que isso também vai trazer impactos no setor energético. E, ao meu ver, vai trazer benefícios para os Emirados, porque eles vão enxergar maior autonomia em aumentar ou diminuir a produção de petróleo, melhorar as vendas, colocar preços que até então eles não poderiam colocar por fazerem parte da OPEP. E isso também coincide consideravelmente com os interesses dos Estados Unidos, que vão buscar, estão buscando controlar o mercado energético para, sem dúvida, enfraquecer a China e a Rússia, que estão em formato comensal, um ajudando o outro no ofertamento de condições econômicas para manter as demandas internas da China e também das demandas internas de guerra da Rússia contra a Ucrânia, que está envolvida em sanções ocidentais e também sanções internacionais. Então vejam só, isso também aumenta a autonomia internacional nesse ponto, a autonomia do mercado energético, porque vai causar um racha internacional que pode diversificar o acesso na produção e também nos preços do petróleo a partir de agora, porque a OPEP está sendo enfraquecida com essa saída e o preço que até então era controlado pela OPEP pode se tornar agora um controle mais instável por parte dessas organizações
que inclusive a Rússia, como membro da OPEP+, estimula o aumento ou a diminuição do petróleo para assim controlar o mercado internacional e afetar os seus adversários nesse jogo. Espero que tenham gostado de mais uma análise aqui no canal. Não deixe de se inscrever, ativar o sino de notificação e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.